Olá pessoal, vamos continuar com nossa aula de microeconomia à distância. Na aula de hoje nós vamos continuar a explorar um modelo de oferta e demanda. A gente viu na aula passada que esse modelo ele é composto de três objetos ou três elementos, a curva de demanda, a curva de oferta e a ideia de equilíbrio, a ideia de que de alguma forma as forças de oferta e demanda vão se equilibrar em algum momento, algo vai fazer com que elas se equilibrem. Então vamos continuar a estudar os elementos desse modelo. Na aula anterior nós vimos a demanda, na aula de hoje nós vamos nos concentrar na oferta. O que é a oferta, né? Então esse é o objetivo da aula de hoje. O que é oferta, como é que ela se comporta, o que faz a oferta aumentar ou diminuir. Para a gente entender a oferta, eu vou utilizar na aula de hoje, os exemplos vão ser basicamente fundamentados no petróleo. Tá? Então eu vou falar em barril de petróleo, preço do petróleo. Né? Quando eu falo preço de petróleo, eu estou falando em barril de petróleo. Tá? E a gente está pensando aqui na oferta mundial de petróleo, a oferta que que existe no mundo inteiro de petróleo. Então vamos lá. Vamos olhar para o mercado de petróleo. Então, a pergunta fundamental para a gente começar a entender o que é oferta é pensar o seguinte: olha, quanto petróleo seria produzido? E aqui eu estou usando produzir, aqui é sinônimo de ofertar, de vender, tá? Produtor e vendedor aqui nesse contexto são a mesma coisa, tá? Eu vou usar esses termos de forma equivalente aqui. Vou usar, às vezes, falar produtor, às vezes vendedor, mas eles são a mesma coisa, tá? Nesse contexto. Então a pergunta é: quanto de petróleo seria produzido no mercado mundial se o preço do barril do petróleo custasse 10 dólares? Quanto que seria ofertado se ele fosse 25 dólares o barril? E se ele fosse 55 dólares o barril, quanto é que ele seria ofertado? Tá? A relação entre preço e quantidade ofertada, né? Para cada preço vai ter uma quantidade ofertada. Essa relação é o que nós vamos chamar de oferta, ou curva de oferta. Tá? É uma função que vai mostrar a quantidade ofertada de um bem para diferentes preços. Tá? E aqui a gente traça um paralelo com a demanda, né, pessoal? A demanda o que era? Né? Era uma função que mostrava a quantidade demandada para cada preço. Certo? Aqui, em vez de a gente estar olhando para os compradores, para os demandantes, nós vamos estar olhando para os vendedores, os produtores. É o quanto que cada produtor quer ofertar daquele bem para cada preço, para diferentes preços. Parece fazer sentido que o quanto que cada produtor está disposto e é capaz de ofertar vai ser diferente para cada preço, não faz? E aí que a gente entra na ideia do que é, né, a diferença entre oferta e quantidade demandada. Tá? Quantidade ofertada, perdão. Quando a gente está falando em quantidade ofertada, a gente quer dizer a quantidade de um bem que vendedores, produtores, estão dispostos e são capazes de ofertar. Lembra que tinha essa mesma ideia, parecida pelo menos, lá na demanda, né? O que era a quantidade demandada? Era a quantidade de um bem que compradores, demandantes, estão dispostos e são capazes de demandar. Tá? Então lembra lá o exemplo do helicóptero, né? Eu posso querer ter um helicóptero, mas eu não tenho dinheiro para comprar um helicóptero. Então a quantidade demandada, a minha quantidade demandada de helicóptero, mesmo que eu queira um helicóptero, se eu não tenho dinheiro para comprar, mesmo que eu queira, é zero. Tá? Da mesma forma, se eu tenho dinheiro para comprar um helicóptero, mas eu não quero comprar um helicóptero, a minha quantidade demandada vai ser zero. Aqui a ideia é a mesma, tá? A quantidade ofertada é isso, é a mesma lógica, né? É a quantidade de um bem que os vendedores estão não só dispostos, mas são capazes de ofertar. Né? Eu posso querer, sou um produtor de petróleo, eu posso estar disposto a ofertar 1 milhão de barris de petróleo, mas se eu não tiver capacidade de fazer isso, se eu tiver limitações que me impedem de ofertar
essa quantidade, eu estou ofertando zero. E o mesmo vale para a capacidade e em relação à disposição. Se eu sou lá um grande produtor de petróleo, eu consigo ofertar 10 milhões de barris de petróleo, tá? Mas aquele preço eu não estou disposto a ofertar, então a minha quantidade ofertada não vai ser 10 milhões, né? Vai ser menos, tá? Então essa é a ideia. A diferença entre quantidade ofertada e curva de oferta, ou oferta, é análogo à questão da demanda e da quantidade demandada. É bem importante a gente entender que são conceitos distintos. Certo? Então, da mesma maneira que a gente começou a entender a demanda, nós vamos olhar para a oferta. Tá? Aqui está um exemplo do esquema de oferta. Tá? Esquema de oferta. Aqui nessa coluna eu vou ter o preço por barril, então, na segunda coluna eu vou ter a quantidade ofertada. Então, olha só, quando o preço do petróleo está 2,20 dólares, a quantidade de barris ofertadas é 5. Tá? Quando o preço do barril por barril é 25 dólares, aí os caras estão dispostos a ofertar 17 barris. Tá? Vamos pensar aqui vamos pensar em milhões de barris. Tá? Eu estou cortando os milhões ali, mas pensem que é milhões por barris diário. Tá? Então aqui, quando o preço por barril for 216 dólares, tá? Os caras vão estar dispostos a ofertar 50 milhões de barris de petróleo por dia, por exemplo. Aqui a quantidade ofertada aqui é por dia, vamos imaginar que é por dia. Tá? E aí eu tenho esse esquema, eu vou ter para cada preço, eu vou ter uma quantidade ofertada, né? E eu consigo construir a curva de oferta. Então essa aqui é a curva de oferta, que lembra a curva de demanda. Obviamente o comportamento vai ser diferente da curva de demanda, mas a ideia de construir a curva de oferta é similar à curva de demanda. Então aqui, eu vou aproximar aqui, para todo mundo conseguir ver. No eixo vertical, nós temos o preço por barril, aqui eu estou marcando o preço por barril, certo? E aqui no eixo horizontal, eu vou estar marcando aqui a quantidade de barris em milhões, né? Que vai ser ofertado. Então nota o seguinte, nota que quando o preço do barril é 2,20, a quantidade ofertada vai ser 5. Tá? Então está aqui o ponto, ó, esse ponto aqui na curva, que apareceu lá no esquema da oferta no slide anterior. Tá? Quando o preço por barril for 25, a quantidade ofertada vai ser 17. Tá? Então está aqui, ó, esse ponto está marcando isso. Ó, quando o preço é 25, tá? Então está aqui nessa altura aqui, ó, é o 25, né? Mais ou menos aqui no um quarto de 100, né? 25. O preço vai ser 17, tá? Lá agora quando o preço, a quantidade ofertada vai ser 17, tá? O preço é 25, a quantidade ofertada é 17. Agora lá quando o preço for 216 dólares por barril, né? A quantidade ofertada por dia vai ser 50 milhões de barris, tá? Então tá aqui, ó. Tá vendo o 50 aqui? Vai lá para cima, né? Bateu aqui, ó. Bateu na curva aqui. Agora a gente pode ver quanto é que é preço que vai vigorar quando a quantidade ofertada for quando o preço pelo qual os caras estão dispostos a ofertar 50 é, né, 216, né, um pouquinho acima aqui de 200, tá? Então essa é a ideia da curva de oferta, tá? Ela mostra a relação entre o preço e a quantidade ofertada, que é aquilo que os produtores, vendedores estão dispostos e são capazes de ofertar. Ok? Vamos continuar no próximo vídeo.